Saudações, prezadas acadêmicas, prezados acadêmicos. Chegamos à terceira fase da nossa disciplina. Depois de revisarmos estatística descritiva e noções de probabilidade, estamos prontos para o terceiro bloco, que trata de inferências estatísticas. Nessa aula, você vai utilizar as noções de probabilidade que recordamos no bloco anterior. Essas noções permitem entender como transformar frequências em probabilidades e, com isso, conhecer e aplicar modelos teóricos de distribuição de frequência. O modelo mais utilizado em estatística é a distribuição normal. Você vai ver o quanto essa distribuição teórica pode ajudá-lo na análise estatística dos seus dados. Acompanhe comigo no slide. Como dissemos anteriormente, nossos slides são em grande parte recortes do livro-texto que estamos utilizando. Para facilitar o acompanhamento nesta nona aula, apresentaremos conceitos registrados no livro Elementos de Matemática e Estatística, volume 2, que está postado em nossa plataforma, a partir da página 45. Você deve se lembrar do fenômeno que apresentamos no caso do lançamento de uma moeda, em que a probabilidade calculada é de 50% para cada face. Vamos supor que lançamos uma moeda 10 vezes. Pode acontecer de termos, por exemplo, 6 vezes coroa e 4 vezes cara. Nesse caso, a frequência relativa observada de coroa é de 6 em 10, ou 0,6, que corresponde a 60%. De outro modo, lançando 100 vezes a mesma moeda, podemos obter, por exemplo, 48 vezes coroa. A frequência, então, seria de 48 em 100, que daria 0,48 ou 48%. Você deve estar notando comigo que, aumentando o número de lances, a frequência observada se aproxima de 0,5, de 50%, o que corresponde à probabilidade do evento coroa. Neste exemplo, estabelecemos de forma empírica a relação entre probabilidade e frequência. Traduzindo essa frase do matematiquês para o português, enquanto o número de lançamentos tende ao infinito, implica que a frequência tende à probabilidade. Essa relação é conhecida como a lei dos grandes números. Quando n tende para o infinito, a frequência relativa f tende para a probabilidade. Ou, em outras palavras, a frequência relativa é uma medida experimental da probabilidade e, inversamente, a probabilidade é uma frequência prevista. Usaremos então o termo distribuição aleatória, que representa as probabilidades de uma variável aleatória. Ela constitui o limite para o qual tende a distribuição experimental quando se repete um grande número de vezes a observação. Novamente, do matematiquês para o português, quando o número de eventos tende ao infinito, implica que a frequência tende à probabilidade. Implica, então, que a distribuição da frequência tende à distribuição aleatória. Qual é a conclusão que temos? Pode-se aplicar, então, às probabilidades
tudo que se aplica às frequências relativas. A partir dessa conclusão, estamos prontos para analisar o que é a distribuição normal. Pelos recursos que ela oferece, é uma das mais importantes distribuições de probabilidades conhecida. Temos nesse slide uma bela representação gráfica de 3 curvas de distribuição normal, também conhecidas e chamadas de gaussianas, em homenagem ao matemático Carl Friedrich Gauss, ou distribuição de sino, devido ao formato de uma curva que lembra muito um sino. É fundamental que você entenda suas características. Acompanhe comigo. Vamos conhecer as principais características ou características gerais da distribuição normal. A distribuição normal é uma distribuição contínua, ou seja, x pode assumir qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. Quando dizemos x, você deve se lembrar que o eixo horizontal representa o eixo x. Dizer que a distribuição é contínua é dizer que x pode assumir qualquer valor real na distribuição. Uma segunda característica é que ela é simétrica em relação à média aritmética, que corresponde também à mediana e à moda da distribuição. Nessa figura exemplo, a média é 9, que coincide com a moda e com a mediana. Dizer que ela é simétrica é dizer que se traçarmos uma linha imaginária em relação à média, a curva fica dividida exatamente ao meio, como se tivéssemos o reflexo no espelho, a mesma figura da direita é a mesma figura da esquerda. Terceira característica, ela é definida por 2 parâmetros populacionais, a média e o desvio padrão. Você se lembra do trocadilho? Dê-me uma medida de posição e uma medida de dispersão e eu te direi quem são os seus dados? Agora ele faz todo sentido. A equação constituinte da curva da distribuição normal é dada em termos da média e do desvio padrão, ou seja, uma medida de posição e uma medida de dispersão. Uma quarta característica, e como você pode ver, ela é sempre representada graficamente por uma curva contínua em forma de sino. A cada valor do desvio padrão corresponde uma forma de curva, mais fechada para pequenos desvios padrões e mais aberta para elevados desvios padrões. Na figura, 3 curvas que representam 3 séries de dados, A, B e C, com a mesma média, porém com 3 desvios padrões diferentes. Você consegue me dizer qual das 3 tem maior desvio padrão? Ao conhecer os parâmetros média e desvio padrão, podemos calcular para cada valor de x a probabilidade que nos interessa através dessa equação da curva normal. Porém, é preciso refazer o cálculo para cada média e desvio padrões diferentes. Para evitar essa dificuldade, aplicamos uma transformação que torna a equação independente da média e do desvio, multiplicando os 2 lados da equação pelo desvio padrão. Isso nos permite cancelar desvio com desvio e aplicar 2 transformações. Chamar essa expressão x menos a média sobre desvio padrão de z e
desvio padrão vezes y de y maiúsculo. Isso nos daria uma nova equação que seria y maiúsculo é igual a 1 sobre raiz de 2π vezes e elevado a menos 1/2 de z ao quadrado. Essa é a equação reduzida da curva normal. Note que nós deixamos de trabalhar com a incógnita x para o parâmetro agora z. Isso nos será bastante útil. Essa equação nos dá uma curva padronizada. Essa curva é única. Ela tem por média 0 e por desvio padrão 1. A transformação de x em z faz com que o eixo das abscissas seja independente das unidades e represente somente as unidades de desvio em relação à média. Fizemos a transformação da equação. Vou mostrar novamente. Perceba, portanto, que o eixo x passa a ser denominado eixo z. Respire fundo, que na próxima videoaula daremos um exemplo numérico para clarear o cálculo de probabilidade de uma distribuição normal. Em outras palavras, vamos mostrar como calcular a área sobre a curva em cada situação. Abraços a todos e até lá!